Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é sobre um assunto interessantíssimo. E olha, só para dar essa introdução, desde que eu fui para o intercâmbio na Irlanda em 2017, depois eu regressei ao Brasil, dei aulas de inglês, gerenciei uma escola de inglês por mais de 5 anos, foi incontáveis as vezes que eu recebi dúvidas como essa. Dúvidas que são formas de aprender inglês um pouco mais rápido. E para o vídeo de hoje, nós separamos aqui para vocês sete estratégias que você pode usar para aperfeiçoar o seu inglês e até mesmo aprender. Lembrando que isso também ajuda você para outro idioma. Então fica para o vídeo, essa estratégia que eu separei para vocês é a mesma que eu utilizei para mim mesmo quando eu fui para fora do Brasil e eu espero que isso ajude muito vocês. Primeiro ponto, muita gente me pergunta assim, Wendel, dá para aprender inglês sozinho? Dá para aprender inglês sem pagar um curso? Sim, de fato, conheço várias pessoas que aprenderam inglês sozinhos, através de várias estratégias que eles usaram, mas eu não tive esse privilégio. Eu tive que aprender ali pelo menos um início com uma escola e depois sim a vida foi trazendo, porque você também aprende bastante no dia a dia. Mas o que eu acho interessante de uma escola, para matar essa primeira dúvida que não é uma dica, uma escola é muito importante com um professor capacitado ou um método capacitado ou certificado, ele te dá uma ordem cronológica. Então você fica sem certos furos, certos gaps que podem ficar aí no seu aprendizado, dado que se você seguir uma boa cronologia de estudo, com um bom método, você sim terá uma facilidade muito maior para seguir o seu aprendizado e melhorar o inglês de forma muito mais rápida, concisa, sem ter que ficar aí com gaps de aprendizado. O ponto número 1, que essa é a primeira dica, vamos trazer uma reflexão aqui para vocês. Por que será que a maioria das pessoas que quando elas deixam um país, por exemplo o Brasil, e vai morar num outro país, elas de fato conseguem acelerar ali o seu aprendizado? As pessoas conseguem acelerar o seu processo de aprendizado porque elas estão imersas. E essa é uma das maiores dificuldades dos alunos. Os alunos vão para a aula, mas depois, quando eles vão para casa, às vezes eles ficam ali 5 dias, 7 dias, sem mesmo tocar no inglês novamente, sem ouvir uma música, sem ter um ambiente propício para que isso aconteça, que a sua mente não desligue do aprendizado que está ali. Então o extra classe, ele é primordial para fazer com que as coisas andem. Você vai aprender ali algo novo dentro da sua aula e depois você acrescenta aquilo do lado de fora. A famosa frase que também quem faz a escola é o próprio aluno. Sim, de fato, o inglês, ou aprender um outro idioma, necessita também muito do esforço seu mesmo para aprender esse idioma. E por isso você pode utilizar vários estilos de coisas para poder aprender esse idioma. Por exemplo, você pode utilizar cards, colocar cards dentro da sua casa, onde eles referenciam o nome de móveis, eletrodomésticos, utensílios, objetos, e isso, toda vez que você olhar, você vai ter ali o nome daquele objeto naquele idioma. Isso também é bem legal, porque ele pode te ajudar a pesquisar as palavras, pensando que você muito provavelmente não vai saber no início. Ah, beleza, geladeira é fridge. Ok, então você vai colocar. Então, mas tem muitas coisas no nosso dia a dia que nós nem lembramos de pesquisar e saber o nome daquilo. Então, simplesmente o ato de pesquisar, criar esse card, colocar ele naquele lugar, sim, vai fazer com que você aprenda bastante. Uma outra técnica muito interessante, que essa é a dica número 2 para você, é o famoso journaling. Journaling, traduzido aí para o Brasil, ele seria algo muito parecido com o nosso diário. Existem várias formas de fazer esse journal. Você tem aí journals que são para aliviar a sua mente, tirar a ansiedade, colocar planos, metas, possibilidades que você tem de futuro, ou simplesmente anotar a sua rotina. Então, vamos pensar. No início, é muito difícil você ter vocabulário para poder estimular e escrever tanta coisa, igual eu disse primeiramente. Então, é muito legal você talvez escrever sobre sua rotina, fatos que aconteceram no seu dia. Primeiramente, você no início vai sentir ali que vai faltar vocabulário, se você tiver aí bem no iniciante, eu até recomendo, não tem problema às vezes fazer uma tradução, buscar um dicionário ali e tudo mais e compor as suas palavras, mas esse interesse simplesmente de pensar e ter que matutar e colocar aquelas palavras em ordem, quando você está aprendendo um idioma, você tem 4 necessidades ali primárias: a leitura, tem a escrita, a audição e também
temos a fala. Nesse primeiro ponto, ao fazer a escrita, você já está trabalhando essa skill, né, essa habilidade. Isso é muito legal também você pensar da seguinte forma. Imagina no futuro você retorna até esse ponto. Quando você retornar nesse texto, que pode ter sido escrito anos atrás, ou meses atrás, semanas atrás, quando você retornar e fizer essa leitura, você vai estar estimulando, primeiramente, a leitura, o reading do inglês, e ao mesmo tempo, algo muito interessante vai vir para você. Quando você começar a perceber no decorrer do tempo que você está tendo melhoras, essa melhora vai soltar uma dopaminazinha ali na sua cabeça e vai te dar uma gratificação e vai te estimular a você continuar fazendo e aprendendo. Então você consegue aí, ó, trabalhar duas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa muito interessante quando isso acontece também, que eu gostaria de partilhar aqui com vocês, é você conseguirá avaliar como está a sua escrita porque você eternalizou aquilo naquele momento. E o journal vai ser muito importante você fazer ele com a mão aqui, ó, escrita, não digitando. Digitando você vai ter recursos que vão te ajudar ali a fazer o typing, né, a digitação. E quando você fizer essa digitação com correção, já ali na hora, você não vai conseguir no futuro analisar e melhorar os pontos fracos que ficaram. E a dica número 3 agora, ela é uma dica que você pode falar comigo, Wendel, vai ser mais do mesmo. Não, não vai ser mais do mesmo. E essa dica simplesmente é filmes e seriados. Por quê? Segura que é uma dica um pouco difusa do que normalmente é dito por várias pessoas no seu dia a dia. Eu vejo muitos, mas muitos dos alunos, mentorandos que eu tenho chegar para mim e falar assim, Wendel, eu vou começar a aprender inglês, então eu vou colocar tudo em inglês, legenda, colocar tudo. Cara, não vai funcionar. E não vai funcionar porque você não está apto para começar aquilo. Suponhamos que você está no nível ali A1, A2, são níveis ali iniciais, né? O beginner, o início, não está ali nem no intermediário, vai ser muito difícil. Agora, o que talvez vai ser muito interessante é você colocar o áudio original, lógico, mas a legenda no seu idioma nativo, português. E aí quando você começar a ler, isso vai te ajudar a começar a entender talvez um som, familiaridade. Nossa, aprendi aquela palavra ali, olha só que legal esse som. E aí isso vai fazer com que com o tempo você ganhe confiança. E quando você já tiver no intermediário para avançado, ali já recomendaria você colocar a legenda em inglês. E talvez no fim desse episódio mudar ela para português e reassistir com a legenda em português. Isso vai te ajudar a ter maior compreensão. E eu fiz isso bastante na minha época de aprendizado. E outra coisa que eu fazia muito interessante também era pegar, por exemplo, textos de conversas que eu percebia que eram conversas usuais, corriqueiras do dia a dia, colocar elas e eu falava junto, treinava muito o meu speaking, né? Como eu ia falar e pronunciar as palavras. Me ajudou demais, galera. Então, assim, fica com essa dica para vocês que isso pode ajudar muito. E também falando para vocês terem uma magnitude, hoje eu falo inglês já tem alguns anos, eu falo inglês no dia a dia, durante horas, trabalho em inglês e eu mantenho a legenda. Pô, Wendel, então você não fala inglês. Eu falo inglês, eu entendo perfeitamente. Entretanto, todos os dias eu me deparo com algo diferente, uma pronúncia diferente, porque nós temos diversos sotaques, a linguagem ela se altera com o tempo, então eu consigo perceber várias nuances e se caso o meu ouvido não pegou naquele momento, eu já consigo ali logo ler e talvez escrever essa palavra para uma pesquisa depois. E agora vamos para a próxima dica. Essa eu acho que vocês não estavam esperando. E a próxima dica ela é estudar o seu idioma nativo. Mas muitas vezes, quando eu ia ensinar os meus alunos dentro de sala, eu pegava situações onde que o aluno ele não tem conhecimento do próprio idioma em variedade de palavras. Vamos pensar que se você fala para uma pessoa, deixa isso para depois. Aí você tem postergar e fazer mais tarde, adiar. Você tem no português vários sinônimos para as mesmas palavras. E você conhecer o seu idioma e expandir o seu leque também fará com que você reflita e pense, como que talvez então eu falaria essa palavra em inglês? E essa curiosidade ajudará você a trazer o idioma para o seu dia a dia e aperfeiçoar a fala e deixando ali de um range de palavras muito pequeno e expandindo ele.
porque uma das melhores expressões que eu tive com um professor na Irlanda foi ele dizendo a seguinte: é como se o inglês fosse uma cebola e você tem ali várias camadas. Então, quando você vai aperfeiçoando as camadas, você vai expandindo e sim, você vai trazendo o vocabulário. E se você se limitar a um range, a uma quantidade de palavras muito pequeno, sim, você terá dificuldades para aprender esse idioma, porque você sempre estará na busca ali das palavras mais fáceis, porque o nosso cérebro, ele de fato é preguiçoso. E essa dica, ela é uma outra também muito interessante. Às vezes eu chego para algumas pessoas, essa pessoa não fala outro idioma, é o primeiro idioma que ela está aprendendo, ela fala para mim assim: Wendel, cara, eu tô aprendendo inglês, tô aprendendo francês e espanhol. Pô, o que você tem de dica para mim? Pô, a minha dica seria: pare de estudar isso tudo. Foca em um. Nesse quesito, eu acho muito importante você desenvolver primeiro um idioma. Depois que você se sentir confortável, você começar a expandir. E por que eu falo isso? Hoje, eu não falo mais de 2 idiomas. Entretanto, eu consigo perceber muita coisa que está ali em espanhol, percebo algumas coisas em francês, italiano um pouquinho, e tudo isso é porque com o tempo a minha mente ela foi trabalhando e fazendo conexões neurais. E quando você faz essas conexões neurais, para você aprender um outro idioma vai ser muito mais fácil. Agora imagina, você está trazendo tanto conhecimento novo de várias coisas diferentes que vai ficar embolado aquilo na sua mente. Então no início, até que você consiga ali de fato pronunciar e manter uma conversa, é bem importante que você foque pelo menos em um idioma só. E aí você tem já várias aplicações. Nós temos diversas aplicações que te ajudam, por exemplo, a preencher uma palavra vazia dentro de uma frase de uma música. Nós temos aí aplicações tipo Duolingo, que tem vários exercícios diferentes. E sim, esses exercícios ajudam bastante no aprendizado e você manter aí no seu tempo ocioso ou no tempo que você está aí buscando formas de aprender com uma certa metodologia e você talvez nem consiga ir a uma escola, sim, isso vai te ajudar bastante a desenvolver o seu idioma e andar para frente e não perder, não ficar aí andando em círculo. E agora, essa dica, ela é uma dica bem legal, que é audiobooks e podcasts. Essa dica, ela é interessante porque ambos são opções brilhantes para você aprender e praticar a sua audição, o listening em outro idioma. No caso, o podcast, ele é bem interessante porque ele tem muitas das suas vezes linguagens corriqueiros do dia a dia. E com isso, você vai conseguir ali aprender várias palavras, expressões e formas de dizer aquela determinada informação, mas sem ser muito ali fechado no padrão, e aí sim você vai ter o inglês um pouco natural, não soar ali talvez muito formal ou como um robô, vamos dizer assim. E isso expande o seu vocabulário. Mas nós também temos podcasts voltados para quem está aprendendo o idioma, para te passar exercícios, mas também temos podcasts, por exemplo, o BBC Learning English. O BBC Learning English, eles têm exercícios que complementam o podcast e eles contam ali histórias, e essas histórias são preparadas e formadas para pessoas que de fato estão aprendendo um idioma em várias escalas, então para o iniciante, intermediário, para o avançado, então todo mundo pode usufruir dessa ferramenta. E já o audiobook, que esses são 2 dicas, né, 2 ferramentas dentro de uma dica só. O audiobook, ele é bem legal porque você pode ler o livro enquanto o escuta. E isso fará com que você tenha mais velocidade, então você está praticando o reading, mas um reading rápido, está treinando o listening junto, e ao mesmo tempo, se você pegar uma palavra na qual você não conhece, você consegue também ali, ao ler, não sei como é que fala essa palavra, logo o cara tá lendo ali com você e ele já te pronunciou da forma correta e você pode replicar aquilo. Lembrando que livros, eles utilizam muito mais palavras, muito mais preposições, muito mais prefixos e sufixos do que talvez nós usaríamos no dia a dia. Advérbios. Então isso é uma forma bem interessante de você expandir essa gama de informação, de conhecimento, de palavras e ter ali uma linguagem bem natural. É muito importante a gente ter a leitura tanto da nossa língua, mas também na outra na qual a gente quer aprender. E se você ficou até aqui, essa é uma bônus. E esse bônus, ele é muito importante para você que está aprendendo. E assim, essa dica eu dou do fundo do coração, porque eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes com centenas de alunos aí.
que eu liderava aí na escola e coordenava. Que é o seguinte, muito simplesmente eu preciso por causa do trabalho. E aí é chato. E aí não vai dar. Pô, se eu não aprender, eu não vou conseguir aquela promoção. Caraca, cara, ferrou pra minha vida. Pô, sim, eu sei que você precisa disso também profissionalmente. Mas o primeiro ponto é lembrar o porquê você começou. Quando você lembra o porquê que você começou e colocou uma meta plausível, a gente tem a tendência de superestimar o que a gente faz em curto prazo e subestimar o que a gente faz no longo prazo. Isso sim também acontece com o idioma. Então, cara, pensa, fica tranquilo, lembra o porquê, anota em algum lugar, coloca suas metas ali plausíveis, vai lá no seu diário, lê o que você fez e assim você vai sempre notar o seu avanço. E o segundo ponto é, tenta, cara, colocar algo que não seja apenas focado a trabalho. Eu sei que talvez você não goste, mas será que você não gosta porque todo mundo fala que é chato? Será que você não gosta porque você se colocou na cabeça que é difícil porque todo mundo fala que é difícil? E sim, cara, você pode aí conhecer pessoas do mundo inteiro, você pode ouvir músicas que você gosta, você pode aí trabalhar com outras pessoas de outros países, você pode visitar outros países. Não fica ali preso nessa bolha, pensa por que você quer isso, coloca uma meta pessoal, que a meta pessoal sim vai ser muito mais gratificante para ti e ajudará bastante no aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se vocês conhecem alguém que está aprendendo um novo idioma e está precisando aí de uma direção, um direcionamento, ou se você mesmo quer aprender, ou você conhece alguém que está buscando formas de se desenvolver, cara, manda esse vídeo para ele, pode ser que você ajude essa pessoa demais. Espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário, deixa aí um curtir, se tiver alguma dúvida manda lá e ficamos até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau!